Bom dia, pessoal. Aliás, boa tarde. Tudo bem? Aqui é a Cecília Cruz, eu sou a coordenadora da CGRH. A gente já se encontrou um pouquinho antes, mas a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre a nova lei que foi aprovada, que era o PLC número 3, e agora é a lei complementar 1374. É possível que às vezes eu me refira ainda como PLC 3, e aí eu peço desculpas, tá bom, gente? É só porque a gente passou o último mês usando essa nomenclatura. Não sei se o microfone estava escondidinho aqui. O chat do CRH tá fechado. Se puder abrir. A ideia é ser uma conversa mesmo. Foi bastante requisitado através dos dirigentes para nós um momento exclusivo com vocês para falar sobre isso. A gente já fez algumas lives abertas, mas aí como a gente faz no canal Gestão, aparece dúvida de tudo e fica um pouco diluído. Então a ideia é falar diretamente com vocês. Eu vou começar falando um pouco do que eu acho que tem, do que eu tenho percebido que tem chegado de mais dúvidas. E aí, já dando um spoiler aqui, ainda sem todos os detalhes, tá? A CGRH fará uma orientação técnica presencial, que um dos temas tratados será a nova carreira, tá bom? Então, além desse momento aqui, a gente terá uma OT presencial e teremos remotos, mas quantos momentos a gente precisar sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto que bastante interessa a todos, né? Vocês como servidores e principalmente porque as dúvidas chegam muito até as diretorias de ensino. A gente está fechando ainda um ajuste de data para poder fazer a convocação com vocês, mas a gente vai avisá-los. Então, já adiantando que sim, teremos um momento presencial para isso. Eu sei que alguns estarão de férias, eu tenho alguns diretores de CRH que me escrevem de vez em quando, mas como eu falei, teremos vários momentos remotos. Se precisar, a gente providencia mais um momento presencial. Qual que é a ideia aqui? A gente está ao vivo em mais de um canal, tá bom? Então eu vou acompanhar o chat de um canal, depois eu vou para outro para poder ver o que está todo mundo comentando. O Silvio e a Adriana, que são nossos diretores de departamento da CGRH, estão de stand-by aqui, então eles estão acompanhando as nossas lives, eles vão monitorar as dúvidas que vocês mais estão trazendo, para a gente ter essa sensibilidade de quais são os temas que mais precisam de esclarecimento, ou que a gente vai ter que aprofundar mais nos normativos, como decreto, resolução e até mesmo portaria, tá bom? Um ponto que eu queria trazer para vocês já de cara, que eu sei que tem muitas dúvidas, e aí como a gente está começando agora, eu talvez traga isso mais vezes, e não só agora no comecinho, é em relação à vigência de cada uma todos os temas que a gente trata agora nessa lei complementar 1374, tá? Então, qual que é a regra geral da maioria dos temas tratados na lei? A aplicação será em 60 dias. Então, eu vou dar um exemplo. A revogação da gratificação de função e o estabelecimento do adicional de complexidade de gestão. Isso é imediato? Não. Isso acontecerá 60 dias após a aprovação e publicação da lei, que foi no dia 30 de maio, se eu não me engano. Aliás, 30 de março, se eu não me engano. Então, será a partir do finalzinho de maio, início de junho, que será a vigência desses temas. Então, eu trouxe aqui o caso da gratificação de função. O que mais? Todas as gratificações, então, o novo ALI, a GTN, em vez da GES ou da GTCN, terão validade em 60 dias. A alteração da GDPI de um valor fixo para um valor de um valor variável para um valor fixo também será em 60 dias. A alteração das faltas também será em 60 dias. Então, a maioria dos temas tem os seus efeitos a partir de 60 dias da publicação da lei, ou seja, 1º de julho. 31 de maio, 1º de julho. Tá bom? Quais são as excepcionalidades desses temas que não ficam para 60 dias após a aprovação da lei? Temos 4, se eu não me engano. Primeira delas, os 10% do quadro magistério. Isso é imediato. E aí, junto com esse tema, gente, a GGE, que é para os diretores de escolas, supervisores de ensino e dirigentes de ensino, ela deixa de ser aplicada e ela é absorvida nas tabelas de vencimento desses três cargos, tá bom? Então, os 10% e a absorção da GGE, isso é imediato. O pagamento dos 10% para o quadro magistério
deve ser no dia 14 de abril, a Fazenda nos confirmou na sexta-feira, para o QAE, para o QSE já entra agora, se eu não me engano, na quinta, né? Na nossa folha de março, já entra junto com os vencimentos de março normal. Outro tema, além dos 10%, que é de imediato. E aí peço até desculpas, falando aqui abertamente, que a comunicação foi apenas para os docentes. A verdade é que a gente tinha um material programado para ir para as diretorias no almoço e no final do dia ia uma comunicação para os docentes e acabou que só foi a comunicação para os docentes. Do ponto específico da autorização da gente poder ter professores, todos os professores, assim como a gente tem na regular, no PEI, e não só aqueles de licenciatura plena. Isso é automático, vale a partir da publicação da lei. E aí, de novo, peço desculpas que a comunicação foi apenas para os docentes sem ter ido antes para vocês. Algumas diretorias propuseram que a gente faça um edital padronizado para que vocês possam usar e fazer a alocação desses docentes, e a gente está elaborando e deve encaminhar muito em breve para vocês, tá bom? Então, 10%, o PEI. Outro tema que vale imediatamente, não precisa de regulamentação, são os cursos para o agente de organização escolar. Como vocês sabem, lá no ano passado, com o PLC 26, a gente teve uma valorização da carreira dos agentes de organização escolar, que é a previsão de mais etapas para a promoção deles na carreira, incluindo o nível técnico e o nível de especialização técnica e também a pós-graduação. Na época, a gente teve que colocar uma previsão desses cursos serem apenas na área pedagógica e afins, por conta da LDB, que na época restringiu o entendimento do que era profissional da educação para aqueles servidores apenas com cursos da área pedagógica e afim. A LDB foi alterada em 27 de dezembro de 2021, ou seja, no apagar das luzes do ano passado, permitindo que todos os profissionais, e não só aqueles com cursos da área pedagógica e afins, possam ser enquadrados dentro do conceito de profissionais de educação básica, o que é muito positivo, e a gente ficou bastante feliz que finalmente alteraram essa lei que estava equivocada, mas significou que a gente precisaria fazer uma revisão da nossa lei, da 1144, que havia sido alterada em outubro, antes da alteração da LDB. Então, o PLC 3 foi a maneira que a gente achou mais rápida de fazer essa correção para que os agentes de organização escolar pudessem apresentar qualquer curso. A gente abriu na sede o requerimento para o agente de organização escolar que tem interesse em já fazer a promoção excepcional, digamos assim, né, o seu reenquadramento a partir unicamente do título. E desde o início da abertura desse requerimento na sede, os agentes de organização podiam colocar quaisquer diplomas ou qualquer formação que eles tivessem, independente da área. Tá? Então, desde o início, aquele que já não era da área pedagógica podia apresentar o seu requerimento, porque a gente estava na expectativa dessa lei ser aprovada, então já pouparia esse trabalho após a aprovação da lei. Temos vários que já incluíram o seu certificado e eles podem fazer isso igual, assim, nada mudou, tá? Então, com a aprovação da lei, o que a gente vai poder fazer agora é considerar aquele requerimento, mesmo que não fosse da área pedagógica e afim. Então, a gente tem esses 3 temas que valem imediatamente, sem a gente ter que esperar a aprovação ou o decorrer dos 60 dias. Todos os outros temas que a gente discutiu, eles têm, seja a revogação, seja a criação de algo novo, para 60 dias depois da publicação da lei. Por quê? E aí, essa é uma pergunta que eu acho que é importante da gente falar. Muitos dos temas precisam ser regulamentados. Por exemplo, o PEI, o Programa de Ensino Integral. A lei do programa, ela é revogada e passa a valer o que está na lei, agora 1374, e é muito mais enxuto o que está na lei. Então, a gente vai ter que ter normativos como decretos e resoluções que trazem muito do que a lei antiga apresentava do Programa de Ensino Integral. Se, ao aprovar essa lei nova, a lei do PEI fosse revogada, a gente ficaria num limbo sem ter a aplicação do programa. Então, o que a gente terá nesses próximos 60 dias é a regulamentação a partir da participação, inclusive, de grupos focais, vocês, dirigentes, diretores, professores, supervisores, para construir esses normativos regulamentando a lei nesse prazo de 60 dias para, no dia que a lei for revogada,
a gente já ter um novo arcabouço legal para amparar todas as nossas ações do programa, tá bom? Então, a única coisa que muda de imediato no PEI é a possibilidade de ter professores como bacharéis atuando no programa. E aí, a Carla pergunta se o PEI precisa de credenciamento ainda. Sim, tá bom, Carla? Tanto agora, nesse período de 60 dias, como eu tô falando, como posteriormente, a previsão desse processo de credenciamento para participação do programa, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Carla também. Pessoal, podem fazer perguntas, tá bom? Tô vendo que a Carla fez algumas aqui, mas quem mais tiver perguntas pode mandar. Eu tô agora no canal geral das diretorias, mas já eu volto lá para o CRH e leio um pouquinho do chat de lá. Os 10% é para a carreira antiga também? Sim, Carlos, 10% são para as carreiras atuais, tá bom? Então, 10% para todos, PEB 1, PEB 2, inclusive professor 2, diretor, supervisor, dirigente, e aí as carreiras do QA e do QSE que já tiveram com a aprovação do PLC 2, tá? Vamos lá. Então, gente, essa é uma dúvida que apareceu muito, tá bom? Ai, Cecília, agora já vale essa nova alteração das faltas parciais médicas? Como é que eu faço? O que eu posso aceitar? O que eu não posso aceitar? Onde a gente vai registrando essas faltas? Não, gente, isso será em 60 dias. Inclusive para a gente se organizar do ponto de vista de sistema, de regulamentação, de orientações. Tá? A gente vai ter vários momentos para falar desses vários assuntos que trata a lei. E aí eu falei de 3 temas, né? Então eu falei dos 10%, eu falei das carreiras dos AUEs e falei do PEI. E aí, só que eu tinha falado que eram 4 temas que valiam imediatamente. O 4º tema, aí Vinícius te respondendo, é a opção pela nova carreira. O que diz a lei da opção da nova carreira? É o artigo 1º e o artigo 8º, lá das disposições transitórias, vai falar um pouquinho do processo de adesão. Esses artigos também têm a vigência a partir da publicação da lei. Só que eles dizem que a adesão será regulamentada em decreto e será em 24 meses, tá bom? Então, o que a lei permite? Que hoje eu já possa publicar o decreto de adesão. Ou, enfim, amanhã ou semana que vem. Não significa que precisa esperar os 60 dias, tá? Então, o decreto de adesão regulamentando a adesão pelas novas carreiras poderá acontecer antes de terem passado esses 60 dias, tá? Por que a adesão não pode começar agora? Porque ainda não foi publicado o decreto que está sendo... tem que ser aprovado, gente, vixe, por um monte de instâncias jurídicas que só analisam depois que a lei for aprovada. Mas o Silvio, que está aqui, sabe muito bem que a gente já está bastante avançado com esse decreto, que a gente quer iniciar o processo de adesão assim que possível, tá bom, Vinícius? Então, esse é o 4º tema que não está dentro dos 60 dias como grande parte da lei. Agora começou a chegar a pergunta. Valeu, gente. Ana Lúcia pergunta: designações de cargo vago de diretor também pode fazer? Ana Lúcia, eu não sei exatamente o que você está se perguntando, ao que se refere a essa pergunta, então eu vou responder várias coisas, tá? E aí, se eu não responder essa pergunta de verdade, você escreve de novo. Vocês podem continuar fazendo as designações, tá bom? A gente tem a Resolução 5 e aí a Resolução 18 e a 81 lá de 2020 que regulamentam a designação do suporte. Podem continuar seguindo com a designação por essas resoluções agora, tá bom? Então, isso nada mudou. Uma vez que a gente tenha os novos temas, né, em vigência, também haverá a previsão de designação de diretor, tá? Isso permanece, inclusive, foi uma preocupação que isso pudesse permanecer, porque hoje a gente tem vários diretores designados, a gente sabe a importância desse processo para as diretorias, então isso permanece. Qual que é a novidade nesse caso, considerando as novas carreiras? Se eu sou um professor, a professora da carreira, agora eu posso falar antiga, né? Mas da carreira atual, se eu for designada diretora, eu vou ficar com os vencimentos correspondentes à carreira atual do diretor, tá bom? Então, aquela mesma tabela lá, que vocês já conhecem, tudo certinho. Se eu sou uma professora e eu opto pela nova carreira, e eu passo a receber por subsídio, o meu salário, se eu for designada diretora, vai ser o da nova carreira do diretor, que também é em subsídio. Como a gente não pode ter essa remuneração cruzada, né? Uma vez que o servidor está em subsídio, ele recebe por subsídio, então vai ser sempre assim. Se eu sou da atual
eu recebo igual ao diretor da atual, se eu sou da nova, eu recebo igual ao diretor de uma nova. O mesmo vale para supervisor designado, tá bom? Ele vai receber o salário correspondente à carreira que ele tem a dele. Então, se é vencimento, vencimento, se é subsídio, é subsídio. Beleza? Mas poderá continuar sendo designado. O Raul pergunta: as novas contratações de categoria O será automaticamente enquadrar a nova carreira se tiverem uma carga horária de 25 ou 40 horas semanais de trabalho? Raul, a gente permanece como a gente é hoje. Tal categoria O ele não é contratado por uma jornada, né? Ele tem aulas atribuídas, lembrando que a gente tem o mínimo de 19 aulas, que excepcionalmente pode ter abertura de contrato com menos. Isso permanece, então ele não fica como uma jornada. O que acontece é que ele vai receber correspondente ao novo valor hora-aula, tá bom? Ao valor hora-aula da nova carreira. Essa é a principal mudança para o categoria O. Carla, você perguntou se na carreira antiga isso que você explicou não se aplica. Eu não sei ao que você se refere, tá bom? Então, se você puder mandar de novo, eu agradeço. O José Carlos pergunta da classificação, imagino que para o PEI, quando a gente inclui os bacharéis. Sim, a gente segue as mesmas regras de classificação, tá bom? E aí o que eu comentei é que a gente deve mandar um modelo de edital para vocês saberem justamente como fazer essa classificação no caso do credenciamento. A Fernanda faz uma pergunta super importante que eu vou responder mais ou menos, tá bom, Fernanda? É um pouco um spoiler da nossa orientação técnica que teremos muito em breve sobre. E aí eu falei que um dos temas vai ser nova carreira, mas o outro tema deve ser atribuição. A gente deve fazer um credenciamento centralizado para os professores do banco de talentos, tá? A gente está estudando como operacionalizar isso em termos de comunicação com esses profissionais, em termos de prazo, mas é justamente para incluir mais pessoas dentre aqueles credenciados do PEI, porque senão vocês têm que fazer dois movimentos, né? A contratação dessa pessoa e depois o credenciamento. Mas você não precisa aguardar uma data padronizada nossa, tá bom? Se você já tiver encerrado um credenciamento emergencial, ou se você não tiver credenciamento emergencial aberto, você já pode iniciar e pode considerar já os bacharéis e alunos para participação do ensino integral. A Carla pergunta: o adicional noturno para o supervisor que não aderir, como fica? Carla, a alteração da gratificação especial do supervisor de ensino para a gratificação de trabalho noturno, que é padrão para todos os servidores de Estado, ela é para todos, tá bom? Não é só para nova carreira, é para todos. Isso foi um movimento de tentar padronizar algumas gratificações adicionais que a gente tinha em duplicidade com os demais servidores do Estado. Então, essa é para todos. Eunice, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Havia uma pergunta se a GGE será incorporada independente da adesão da carreira. Sim, Vilma. No caso dos diretores e dos supervisores de ensino, eu até dei uma olhadinha nesse artigo hoje pela manhã. Deixa eu até te confirmar. Quando você olha lá o artigo 83, ele fala que a GGE deixa de existir e o valor já fica absorvido na tabela. E aí, quando você vai lá no anexo 13 da lei, os valores já consideram os 10% e a absorção da GGE. E aí, quando eu falo os valores, é os valores das carreiras atuais. Ana Carolina comenta: para os novos cargos que surgirem, serão colocados na nova carreira, portanto, serão preenchidos apenas para quem aderir à nova carreira? Não. Tem essa previsão de que quem está na carreira atual poderá ser designado nesse cargo, e como eu falei, a única questão é que vai ser correspondente aos vencimentos e não ao subsídio daquele cargo, tá bom? A Mônica pergunta a vigência do capítulo 6, dos artigos 66 ao 72. Mônica, eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano, é 60 dias, tá? Porque esses não são os artigos dos temas que eu falei, que são os únicos que têm a vigência diferente dos 60 dias. Tá bom? Mas eu já
Já te retorno aqui, a lei está sempre aberta no meu computador, ela só está carregando. Vamos lá. É o capítulo que fala das faltas, gente. Esse capítulo também tem vigência apenas daqui 60 dias, tá bom? Como eu comentei, as faltas apenas daqui 60 dias. A Adriana pergunta: haverá uma calculadora para comparação dos vencimentos na atual e na nova carreira? Sim, Adriana, a gente vai ver se consegue subir ainda hoje. Tá bom? Por que não subiu antes? Primeiro porque o PLC estava ainda em discussão na Assembleia Legislativa, então podia mudar alguma coisa e a gente não teria que subir uma versão e depois atualizar. E aí a gente só não subiu na quinta-feira porque a gente teve a sinalização do governo que o decreto do abono complementar do piso nacional seria publicado. Então a gente resolveu aguardar para que os docentes pudessem ver o seu salário já com o novo piso de 3.845 e fazer essa comparação que é o mais justo, tá bom? Esse decreto foi publicado na seção de suplementos do Diário Oficial de sexta-feira, lá no fim do dia. Quem perdeu, enfim, foi publicado na sexta-feira, dia 1º, agora de abril. Pode confirmar lá, então a calculadora já vai subir com esse valor atualizado do piso nacional, justamente para o docente poder comparar essas duas situações. Todos aqueles que forem atuar no PEI precisam passar pelo credenciamento, tá bom? Ana Carolina pergunta como será o adicional de complexidade do supervisor, se vai ser o da diretoria ou se vai refletir as escolas do seu setor, né? Ana Carolina, a gente está regulamentando isso, tá bom? De todo modo, ele receberá conforme ele estiver enquadrado. Então, se for definido que é faixa 1, ele vai receber o valor da faixa 1, faixa 2 e assim por diante. Carla, as provas de mérito, tanto do QAE como do QM, de 18 e 19, no caso do QM, e 19, do caso do QAE, a gente está em processo, se eu não me engano, está na nossa CJ para análise, tem que fazer uma licitação, mas já foi feito todos os trâmites prévios, como consulta de preço e tudo isso, agora está no jurídico, a gente, assim que possível, deve continuar com os trâmites, mas agora está passando por análise jurídica. O Flávio pergunta do ACG para os supervisores de ensino, o PCAE e os PRICAIs, enfim, as demais funções. Flávio, de forma geral, o adicional de complexidade de gestão, ele vai considerar algumas variáveis para definir, que definirão a complexidade, o nível de complexidade de uma escola ou de uma diretoria de ensino, e aí essas funções vão receber correspondente a isso. No caso das unidades escolares, a gente tem os PCs, os vices, os GOIs e os diretores que recebem o adicional de complexidade de gestão. E na diretoria de ensino, a gente tem os PCNPs, na nova nomenclatura, que é o professor especialista de currículo, o supervisor de ensino, o diretor de núcleo pedagógico, que será o coordenador de equipe curricular, e os dirigentes de ensino. Eles também receberão conforme o nível de complexidade da sua diretoria, a ser definida a partir daquelas variáveis que definem a lei. Ponto importante: diretor e supervisor não fazem jus ao adicional de complexidade de gestão na faixa 1, porque eles já estão atuando nas atividades inerentes ao seu cargo. Então, por exemplo, um professor que fez concurso de professor, quando ele ocupa a função de professor coordenador, ele está fazendo algo diferente daquilo que ele fez no concurso. Tem correspondência direta, é claro, com o concurso de professor, mas é diferente. Então, ele recebe por estar fazendo uma atividade diferente da sua de origem, digamos assim. Então, ele tem uma complexidade, mesmo quando é na faixa 1, mesmo quando a escola, quando comparada com as outras, menos complexa. No caso do diretor e do supervisor, são cargos que a função é aquilo. Não tem algo a mais que o diretor está desempenhando aquela função. Então, na escola com menor complexidade,
quando comparado com as outras, não faz jus a esse adicional. A partir da faixa 2, já faz jus, tá bom? Então, essa é uma diferença. Deixa eu ver o que mais aqui a gente tem recebido de dúvidas. Tem uma dúvida também sobre, eu perdi aqui, mas era sobre o tempo de planejamento, né? Isso foi uma coisa que até quando a gente estava discutindo a redação do PLC, a gente, junto com a PGE, né, a Procuradoria, nós discutimos bastante que era a redação da hora de trabalho do professor. Por quê? Apareceu na lei que a hora de trabalho do professor é 60 horas. 60 minutos, perdão. Por que isso está escrito na lei? Hoje, a hora de trabalho do professor já é 60 minutos. É que a gente se perde um pouco nessa discussão, mas ela já é 60 minutos. Quando eu falo que um professor tem uma jornada de 40 horas, ele tem uma jornada de 40 horas relógio. É que essa jornada de 40 horas relógio está distribuída em 32 aulas de 45 minutos, 7 ATPCs de 45 minutos e 14 ATPLs de 45 minutos. Quando eu somo tudo isso, vejo a quantidade de minutos, é equivalente a 40 horas. Então, quando eu falo que o professor de jornada de 40 horas, a hora de trabalho dele já é de 60 minutos, é isso que eu quero dizer, tá? Por que tem esse artigo, então, na lei, dizendo que a hora é de 60 minutos? Justamente por isso, para ficar explícito que quando eu falo de uma jornada de 40 horas, eu estou falando de uma jornada de que cada hora tem 60 minutos. Assim como na carreira atual, na carreira nova, esses 60 minutos também serão distribuídos em atividades e interação com educandos e horas de planejamento, tá bom? Exatamente como é hoje. Eu tenho momentos que eu interajo com os estudantes, momentos de planejamento e estudo somado da hora do professor, e aí ele tem uma jornada. Qual que é a diferença? A gente não tem mais a figura do ATPL, né, que é esse trabalho livre que acontece em qualquer lugar. Na nova carreira, o professor passa o tempo de planejamento dentro da escola, tá bom? Então, continua tendo a previsão de 1/3 de planejamento, isso inclusive, no mínimo, né, 1/3 de planejamento, isso inclusive tem a previsão na LDB, então todos os docentes do Brasil têm pelo menos 1/3 de planejamento. A gente faz o mesmo para a carreira atual, só que esse 1/3 é cumprido na escola, deixando a figura do ATPL fora da escola. A Maria Cecília pergunta: o adicional de transporte vai continuar? Maria Cecília, não sei a qual você está se referindo, então eu vou tentar ser o mais exaustiva possível na explicação. Primeiro, a gente tem um valor de adicional de transporte que passa a valer para os diretores e para os supervisores e para os PCNPs, né, o professor especialista em currículo, que no caso, para aqueles que estão na diretoria de ensino é de R$900 e para aquele que está na escola, que é o diretor, é de R$450, tá bom? Então, ele continua, mas ele fica com essa nova figura, e aí isso também será regulamentado em decreto, porque tem que cumprir o plano de trabalho para poder fazer jus ao adicional de transporte, como já é hoje. Bom, é que a lei não entra em muitos detalhes, então isso será regulamentado em decreto, mas continua assim a figura de um adicional de transporte é que ele passa a ter esses novos valores. A Maria Júlia fala assim: se possível, colocar no radar para dar orientação técnica aos CRHs sobre a evolução funcional dos supervisores que optarem pela nova carreira. Esse assunto precisa ser tratado com bastante carinho. Maria Júlia, eu concordo com você, mas aqui eu acho que é importante, mais do que só uma orientação técnica, dizer que a evolução nas novas carreiras, ela será através de avaliações ou provas de desempenho e avaliações de desenvolvimento ou momentos de desenvolvimento. Desenvolvimento está correlacionado diretamente com a formação dos servidores e o desempenho com o desempenho das suas atividades corriqueiras, né? Seja em sala de aula, seja na gestão escolar, seja na diretoria de ensino. A lei, ela faz a previsão do que serão esses momentos de avaliação, e aí isso será regulamentado em decreto, tá bom? Então, na L1 para L2 é uma avaliação de desempenho, por exemplo, e da L7 para L8, não me lembro, mas
vamos fingir, da L7 para a L8 também é uma avaliação por desempenho. A lei fala isso. Isso quer dizer que essas avaliações serão iguais? Não, porque os professores na L1 e os professores na L7 estão em momentos diferentes da sua carreira, têm competências desenvolvidas diferentes, a depender do seu momento da carreira, e merecem ser avaliados de formas diferentes. É muito injusto eu dizer que um professor que está há 20 anos, está lá na L7, vai ser avaliado igual um da L1 se ele já tem desenvolvidos um certo nível de competências, se ele for enquadrado lá naquela referência. Então, o decreto regulamentar vai detalhar melhor essa distinção dessas evoluções na carreira. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque talvez a gente possa fazer uma OT dentro da nossa OT, que vamos falar sobre a nova lei, a gente possa abordar esse assunto das evoluções. Desculpa, gente, eu vi uma mensagem aqui e me perdi. Sem entrar em muitos detalhes, porque a gente ainda vai fazer essa regulamentação, a gente vai ouvir a rede para fazer essa regulamentação, teremos parceiros para fazer essa regulamentação também, então não será a partir de agora que eu posso dizer, ó, a referência, a evolução da L3 para L4 será exatamente assim, tá bom? Mas sim, teremos momentos para falar sobre a evolução e a gente com certeza vai ter mais para frente, né, à medida que for regulamentando os vários aspectos da lei, novos encontros para tratar desses temas. O ATPI, a Carla pergunta, não sei se é ATPI ou ATPL, não sei se o I é um L minúsculo ou um I maiúsculo, mas acho que eu já respondi. Todo o planejamento passa a ser dentro da escola, tá bom? Então, se é o individual, para aqueles que têm aulas atribuídas do itinerário formativo ou livre, de toda forma passa a ser dentro da escola para aqueles que optarem pela nova carreira. A Eliane pergunta para eu falar os 4 pontos que entrarão em vigor antes dos 60 dias. Eu já falo sobre isso de novo, tá bom, Eliane? Vou só ver se tem mais perguntas aqui. A gratificação do noturno da supervisão permanece nos 10%, tá bom? É que antes era gratificação especial e agora será a gratificação do trabalho noturno, que é igual aos demais servidores do Estado. Vamos lá. Os 4 pontos que não que entram em vigor antes dos 60 dias, né? Eu tenho a previsão de que não precisa se esperar os 60 dias dos demais temas. Então, gente, todas as novas gratificações, as regras de falta, isso tudo é só a partir dos 60 dias. O que a lei prevê antes? Primeiro, os 10% do quadro do magistério, tá bom? Isso já vale imediatamente. Inclusive, já temos uma data prevista para o pagamento, que é 14 de abril, do QAE entrou na folha normal, então já vai ser pago agora no dia 7, certinho. Junto aos 10%, tem a absorção da GGE. A absorção da GGE ela é na tabela, tá bom, gente? Então, os diretores e supervisores não receberão mais a GGE como gratificação, porque o valor já vai estar dentro do vencimento. Quando você olha lá no anexo 13 da lei, as tabelas do suporte pedagógico, além dos 10%, elas têm essa incorporação da GGE. Tanto é que quando você compara a tabela anterior com essa tabela nova, o valor não é 10%, é mais, porque tem também a GGE absorvida. Tá bom? Então, o primeiro ponto é os 10%. Segundo ponto, curso dos agentes de organização escolar. No ano passado, a gente fez uma revisão da carreira dos agentes de organização escolar, que, por conta de uma lei federal, pôde apenas incluir cursos da área pedagógica e afins. E aí, essa lei federal foi revisitada e alterada em 27 de dezembro de 2021, após a aprovação da nossa lei aqui estadual, permitindo que qualquer servidor de qualquer curso seja considerado como servidor da educação básica. Então, o que a gente fez no PLC? Alterou aquela restrição que era só para cursos da área pedagógica e afim, permitindo que seja
qualquer curso, tá? Que o agente de organização escolar possa apresentar qualquer curso para promoção agora nesse ano e para as próximas promoções. O requerimento para o agente de organização escolar já está disponível, tá bom? É importante que ele faça o fluxo normal de apresentação de um título, que o diretor possa incluir isso no sistema, né, de formação, mas incluindo essa informação, ela já entra para o preenchimento do requerimento na sede, tá bom? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o fim da restrição de apenas professores com licenciatura plena poderem participar do programa de ensino integral e igualando a regra dos professores que atuam no PEI às escolas regulares, tá? Então, essa é a terceira que vale imediatamente. E aí, de novo, acho que tem mais gente agora. Peço até desculpa, gente, que a comunicação não foi para vocês. Ela estava programada para ir no início do dia para as diretorias de ensino e para os professores apenas no final do dia, mas por um engano nosso acabou não indo de manhã e foi só para os professores, então eu sei que foi meio atropelado. Peço desculpas. As diretorias já podem começar a implementar essa alocação, né, esse credenciamento desses professores a partir de agora. Então, se tiver credenciamento emergencial acabando ou ainda não tiver aberto um credenciamento emergencial, pode incluir esses profissionais. Mas a gente está preparando um edital para enviar para vocês. Se vocês optarem por aguardar, não tem problema também. E o quarto tema é que a adesão às novas carreiras de docente, diretor e supervisor não entra nesse prazo dos 60 dias. O que isso quer dizer? Que haverá um decreto que vai ser publicado regulamentando o início da adesão e também o seu fim, né? Que serão 24 meses, que é o que diz a lei, para a adesão. E esse decreto, com o início da adesão, pode ser publicado antes dos 60 dias. Então, a gente não precisa esperar os 60 dias para publicar o decreto e para iniciar as adesões. Por que o decreto ainda não foi publicado? É porque qualquer norma, ela que está regulamentando uma lei, ela só pode começar a ser estudada depois que a lei já foi finalizada, né? Porque tem veto do governador depois que foi aprovada, ou mesmo dentro da Assembleia Legislativa pode ter alguma emenda. Então, o jurídico só faz essa análise após a aprovação da lei e publicação. Então, agora que já foi publicada, a gente está dentro dos trâmites de análise, principalmente jurídica e de técnica legislativa, para a publicação desse decreto. A nossa expectativa não é publicá-lo somente após os 60 dias, mas anterior, se for possível. Tá bom? Então, esses são os 4 temas. Recapitulando muito rápido: 10% incorporação da GGE, a expansão para todos os cursos, no caso dos agentes de orientação escolar, a autorização de bacharéis, tecnólogos e estudantes no programa ensino integral e também a adesão, que será regulamentada em decreto. A Marli pergunta: e os professores designados supervisores? Como será a GGE? Boa pergunta, Marli. A GGE, ela foi absorvida na tabela. Eu vou até pedir aqui, Carinha, eu vou pedir para você projetar, tudo bem? Vou te mandar aqui um print. Não sei se dá para projetar ou, enfim, como é que a gente faz, mas eu quero mostrar para vocês como é que fica isso. A gente tem na nova lei, vou pegar o caso do diretor, tá? Mas vale a mesma coisa para o supervisor. Eu tô pegando do site da Alessia, deixa eu até pegar o print aqui com o site. Com a aprovação da nova lei, a GGE ela foi incorporada, absorvida na tabela. O parágrafo único do artigo 83 fala justamente isso. Eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim. Estou lendo o parágrafo único do artigo 83, tá bom? Os servidores integrantes das classes de suporte pedagógicos referidas no inciso 1º do caput desse artigo deixam de fazer jus à gratificação de gestão educacional, de que trata a Lei Complementar 1256, que fica absorvida pela remuneração fixada no anexo 1, no subanexo 1 do anexo 13 dessa lei complementar. O que isso quer dizer? Que quando você olha os valores lá, faixa 1, nível 1, e compara com a tabela anterior,
Não vai dar 10%, vai dar mais. Você pega a tabela anterior, era 3 mil e pouquinho, acho que era R$ 3.050. Além disso, o diretor recebia a GGE, que era 35% desse valor. Tá? Então, o salário do diretor ficava em torno de R$ 4.000. Com os 10%, o salário base do diretor ficaria em torno de 3.300. A GGE, como é um percentual da referência faixa 1 nível 1, também é reajustada. E ela passa a ser R$ 1.171. A gente pegou esse valor e incorporou em cada uma das referências da tabela do diretor. Então, todas as referências da nova tabela do diretor, da carreira atual, elas têm os 10% em cima da tabela antiga, mais 1.171, que é o valor reajustado da GGE. Se você está designado, você passa a receber esse valor, né, que já tem incorporada a GGE. Então, você não incorpora a GGE, porque isso não faz parte dos seus vencimentos, mas você recebe, enquanto designado, esse salário que já contempla a GGE. Que mais? A Carla pergunta: os pontos sobre gratificação e faltas serão também válidas para as duas carreiras? Sim, tá bom? Todas as alterações de gratificação adicional, seja transporte, seja o ALI, seja a gratificação do PEI, seja o adicional de complexidade de gestão, qualquer adicional alterado ou não, valerá para as duas carreiras, ou seja, as carreiras atuais e as novas carreiras, para quem fizer a adesão. As faltas, a mesmíssima coisa, tá bom? A regra se aplica para os servidores das carreiras atuais e das novas. Ah, tá bom. Eu acho que nem vai precisar projetar. O Paulo pergunta se há previsão de reforma ou reenquadramento ou nova carreira ou qualquer tipo de olhar diferenciado para o QSE das diretorias de ensino. Paulo, os dirigentes sabem, a gente até já explicou para eles alguma das estratégias que a gente pensou. A gente ainda não conseguiu fazer essa alteração para o QSE, mas saiba que a gente tem tentado e a gente vai continuar tentando, seja com uma gratificação nova, seja com um reconhecimento diferente para aqueles que trabalham aqui, como, por exemplo, a Fazenda tem, que eles têm um PDI diferente. A gente tem trabalhado para isso, tá? Por que a gente ainda não conseguiu? Porque os cargos do QSE são cargos que existem em outras secretarias. Então, ainda que algumas secretarias tenham regras diferenciadas, o que nos dito é que se a gente fizer para a educação, teria que fazer para todos. E a educação tem um recurso próprio, que é carimbado, específico, mas nem todas as secretarias têm e precisa existir, né, responsabilidade na atuação do governo. Eu sei que essa resposta ela é insuficiente. Eu gostaria de chegar aqui para vocês e falar, pessoal, a gente conseguiu. É assim, olha que legal, vão ser esses valores. A gente ainda não tem isso, tá? Então, infelizmente, eu não consigo te dar uma resposta concreta de quanto teremos, mas saiba que a gente tem tentado e continuamos tentando. O mesmo vale para as demais carreiras do quadro do apoio escolar, por exemplo, né? Além do que dos AOEs. Enfim, é o que eu consigo te responder no momento. Eu sinto muito que não é mais concreto. Era toda a minha vontade que eu pudesse chegar aqui e dar mais concretude no que eu estou respondendo, mas infelizmente essa é a posição atual. A Karina faz uma pergunta super importante. Eu falei dos adicionais, das gratificações e das faltas que valem para todas as carreiras, né? Não só as novas, mas também para quem está nas carreiras atuais. O que também vale, mesmo para aqueles que não aderirem às novas carreiras. As funções. Então, por exemplo, o professor coordenador passará a se chamar coordenador de gestão pedagógica. Vai ser igual ao PC, tá bom? Por que a gente teve que alterar o nome? Porque a gente fez uma alteração na gratificação, que será por nível de complexidade, em 7 faixas
a depender de onde estiver classificada a escola nessa tabela, nessa escala. O professor de gestão pedagógica, ele é o PC em todas as escolas. Então, pode ser ocupado por um professor que aderir à nova carreira ou um professor que permanecer na carreira atual. Tá bom? Então, para as funções, não tem essa adesão. Será automaticamente transformado a função de PC na função de professor de coordenador de gestão pedagógica. Beleza? E aí todo mundo vai fazer jus ao adicional de complexidade de gestão. Por que eu estou falando isso? A Karina pergunta: os PCNPs, que serão denominados professores e especialistas em currículo, a gratificação e o auxílio de transporte será só para quem aderir à nova carreira? Não, Karina, será para todos, tá bom? Então, teremos a transformação da função de PCNP para o professor especialista em currículo, e aqueles que estiverem ocupando essa função receberão tanto o adicional de transporte como o adicional de complexidade de gestão, a depender de onde estiver classificada a diretoria na escala do adicional de complexidade de gestão, no caso do professor especialista em currículo. Os valores, gente, do adicional de complexidade de gestão já estão na lei, tá bom? É o anexo 3, se eu não me engano, que traz os valores do adicional de complexidade de gestão. O que a gente ainda não tem é a classificação de cada diretoria e de cada escola em cada um desses graus, porque isso estará determinado em decreto. Aliás, a tipologia estará prevista em decreto e aí a gente vai publicar uma resolução classificando cada uma das escolas e das diretorias. Eu tô vendo o Silvio aqui, ele respirou de alívio que eu corrigi, porque vai ser diferente de como é, por exemplo, o GOI hoje. Vocês sabem muito bem que a gente tem uma dificuldade imensa para publicar o decreto do GOI, então a gente não quer ter essa mesma dificuldade. Então, será uma publicação da Secretaria da Educação com essa classificação das escolas e diretorias, de acordo com a tipologia do decreto, tá bom? Que mais? O Luiz pergunta da transformação dos cargos dos CRHs e das diretorias de ensino em diretores técnicos, né? Luiz, isso chegou a estar no projeto de lei, tá bom? De novo, a gente teve que retirar tudo que falava sobre os cargos que não são específicos da educação, e esse foi um dos artigos que foi suprimido. A gente tem parecer em cima dele, tem a nossa minuta que constava essa alteração, e também uma alteração nos CAFs das diretorias de ensino, que agora com o PDDE, né, tem uma prestação de contas muito mais significativa, mas infelizmente as alterações do QSE a gente ainda não conseguiu incluir, tá bom? O Cleone ou a Cleone, aí eu não sei, me desculpa, diz assim: no site da Secretaria de Orçamento e Gestão traz o diretor o salário base e a GGE. Eu sei, está errado, tá bom? A gente já entrou em contato com eles, solicitando que fosse corrigido, porque está incorreto. A lei é muito clara que os cargos deixam de fazer jus a essa gratificação e a gratificação fica absorvida na tabela, tá? Então, essa tabela desse site está errada. Já solicitamos a correção, tá? Artigo 83, pessoal, da Lei 1.374, anexo 13, tá lá. Quando a gente fala 10% do QM, se você pegar a tabela do diretor ou do supervisor, não é 10%, é mais. Por quê? Porque está absorvida a GGE. Tá? Então, está incorreta esse site. Eu sei, é muito chato quando isso acontece, porque aí fica mais difícil a gente explicar as coisas, mas a gente já solicitou a correção. O Adelmo pergunta: o novo adicional de transporte de diretor e supervisor precisa ser regulamentado por decreto. Como fica até a regulamentação? Será pago como está? Ou esses profissionais ficam sem receber esse adicional até a regulamentação? Adelmo, essa alteração é uma daquelas que entra no prazo de 60 dias, tá bom? Então, até esses 60 dias da publicação da lei, que dá lá 31 de maio, tudo permanece como está. Então, todo mundo continua recebendo como recebe hoje, e aí passa a vigorar a nova regulamentação, tá bom? Então, a gente não tem esse ato de, enquanto não é publicado o decreto, porque o decreto será publicado nesse prazo de 60 dias para justamente, quando entrar
a nova regra, já termos um decreto regulamentando. Acho que a pergunta da Carla eu já respondi, que a complexidade de gestão será paga independente da carreira? Isso mesmo, tá bom? O adicional de complexidade de gestão, ele está ligado às funções exercidas. Então, ele será pago independente de qual é o cargo de origem da pessoa. E aí, no caso do diretor e supervisor, será pago para os dois cargos, tanto da carreira atual como da carreira nova. A Márcia pergunta, novidades da publicação do GOI? Ai, Márcia, ainda não, mas eu falei com a Renilda no sábado, nossa secretária agora em exercício, e a gente vai conversar, hoje ela não está aqui, mas amanhã a gente deve de novo conversar a publicação desse decreto. A gente sabe, ele não foi publicado no passado por conta da 173 que impedia o aumento das funções, pelo menos esse foi o entendimento na época, no caso do decreto do GOI, e a gente está batalhando para que ele seja, que a gente já está um ano defasado, teve alterações na rede, tem as novas PEIs, tá? Então o decreto está pronto, está lá para ser publicado, e a gente está na expectativa de conseguir uma data de publicação. A Karine pergunta, e como fica o professor designado supervisor que não aderir à nova carreira? Ele perderá a GGE? Vamos lá. A gente pode agora projetar Aliás, deixa eu pegar aqui do supervisor. Pessoal, a incorporação da GGE não tem a ver com a nova carreira, tá bom? A nova carreira, ela é uma carreira que está organizada em trilhas com 15 referências e é paga por subsídio. A incorporação da GGE é feita nas tabelas atuais, tá? Então, se você é um diretor, você é um supervisor, o seu salário vai incorporar a GGE. Então, você vai deixar de receber a linha da GGE lá no Olerite e esse valor vai estar dentro do seu salário. Se você é designado, a mesma coisa, tá? Porque você recebe os vencimentos do cargo que você está. Então, você já vai receber com o valor da GGE incorporado. Ó, eu vou projetar aqui essa segunda tabela, que é a do supervisor, tá bom? De novo, eu tô pegando lá do site da Alesp a lei publicada, que é a 1374. Eu sei que é confuso, tá bom? Essa história de agora a gente ter duas tabelas, às vezes fica diferente, mas aqui eu tô falando da carreira atual. Então, a incorporação e a extinção da GGE é porque ela é incorporada no salário atual, tá? Ah, Cecília, quem vai para a nova carreira? Leva a GGE? Leva, porque ela já vai estar incorporada dentro do seu salário, e aí para o seu reenquadramento financeiro na nova carreira, será considerado o seu salário, que já tem a GGE incorporada, tá? Então, quando você for para a nova carreira, o enquadramento considerará esse valor. Ó, gente, eu não sei se fica muito pequenininho para vocês, mas se você olhar ali, a faixa 1, nível 1, eu tô falando do supervisor, tá bom? O valor é R$ 4.992,76. Se eu for lá na lei 1.317, que é de 21 de março de 2018, a referência faixa 1, nível 1, do supervisor de ensino era de R$ 3.356. Ou seja, de R$ 3.356 para R$ 4.900 não tem apenas 10%. 10% ficaria ali em torno de R$ 3.700 o salário inicial da faixa 1, nível 1 do supervisor de ensino. Por que é mais? Porque a faixa 1, nível 1 de R$ 4.992 já tem incorporada a GGE nesse valor, tá bom? Então, se você é um supervisor designado, você vai receber lá faixa 1, nível 1, você vai receber já esse novo valor de R$ 4.992, que já considera incorporada a GGE. E aí você não ganha mais a GGE. Beleza? Se ainda não tiver ficado claro, vocês me avisam.
Vamos lá, deixa eu ver no outro canal o que tem de dúvidas. E aí, gente, o que eu queria trazer de maiores explicações, primeiro, dos agentes de organização escolar em relação aos cursos. O requerimento já está disponível, todo mundo que já apresentou os cursos pode ir lá e fazer o seu requerimento. Vai ser uma lauda da CGRH publicando esse reenquadramento, tá bom? Então, tá tudo já muito automatizado. O que a lei trouxe de diferente no caso do reenquadramento dos supervisores? Acho que tá todo mundo no outro canal. O que a lei fez no caso do reenquadramento dos agentes de organização escolar? É a permissão para que seja considerado qualquer curso. Mas a gente já estava autorizando que eles fizessem o requerimento, e aí estava lá no requerimento que se o curso não estivesse dentre os cursos previstos em lei, não valeria. Mas a lei foi alterada, então todos os cursos podem, tá? Então, isso não tem ação da diretoria. Inclusive, uma dúvida que eu recebi no final de semana que se quando entra lá na sede e está escrito reenquadramento, se é da nova carreira. Não, gente, está escrito reenquadramento 1144. Essa é a lei dos agentes, aliás, do quadro de apoio escolar, tá? Então, esse print específico da sede que aparece esse reenquadramento é para os agentes de organização escolar. Essa é a lei do quadro de apoio escolar, que já está disponível desde lá do início do mês de março, tá bom? Da adesão das novas carreiras, a gente vai subir em 2 movimentos. O primeiro movimento é a disponibilização da calculadora, para quem quiser optar, poder optar e ver se faz ou não faz sentido, quão atrativo é, considerando a carga horária que tem hoje. Para considerar a mesma carga horária que o docente tem hoje. Então, se eu tenho 24 aulas, vai aparecer a carga horária respondente a 24 aulas. Se eu tenho uma jornada de 30 horas, vai aparecer o salário novo com a jornada de 30 horas, tá bom? Para poder ser comparável mesmo. Então, pode ser que, quando eu olho o meu salário na carreira nova, não apareça, se eu for docente, R$5.000. Por quê? Se eu não tiver uma jornada de 40 horas, vai aparecer o proporcional à minha jornada. Então, esse é o primeiro movimento, a disponibilização da calculadora. Como eu comentei, não disponibilizamos anteriormente, por quê? Primeiro, precisava ser aprovada a lei para a gente ver se não teria nem alguma mudança significativa que impactaria a calculadora, e não teve. E segundo, porque na quinta-feira, quando a gente ia subir, a gente recebeu a informação de que o decreto do abono complementar do pagamento do piso nacional do magistério seria publicado nos próximos dias. Então, a gente segurou para já subir a calculadora com o valor atualizado do piso nacional, que é o que o professor receberá. Esse decreto foi publicado nos suplementos do Diário Oficial de sexta-feira, tá bom? Então, agora a gente já consegue subir a calculadora. Eu acredito que ainda hoje a gente consegue fazer a disponibilização disso na sede. A gente avisa vocês e depois avisa os docentes, para quem quiser poder fazer lá a calculadora. O segundo movimento é, uma vez publicado o decreto, disponibilizar o requerimento para a adesão, tá? Até queria ouvir um pouquinho de vocês. A gente pensou em fazer muito parecido com o requerimento dos agentes de organização escolar. Então, ser algo simples na sede, que ele possa fazer a opção, ver a situação que ele fica e clicar lá que ele quer fazer, porque a gente acha isso o caminho mais fácil para fazer essa adesão, sendo pela sede, que é um lugar que os professores já conhecem, e tendo à disposição também a calculadora, tá bom? Acho que isso era um ponto que eu queria destacar com vocês. Voltando aqui para as perguntas. O Wagner pergunta: Cecília, aqui na diretoria, os supervisores ingressantes solicitaram a GESE. Faça o processo ou aguarda a mudança? Pode fazer o processo, é o que eu falei. A gente tem ainda esse prazo de 60 dias, então continua como está. E aí o decreto vai, inclusive, prever
essa transição, as novas regras, limite de horas, o pagamento que será de 10% também para essas horas trabalhadas no noturno, tá bom? Então, o decreto entrará em mais detalhes em questão específica de gratificação noturna, no caso dos supervisores, mas até lá vale a regra atual. E aí eu me comprometo a gente prever essa transição para vocês, tá bom? Porque a gente sabe que essas transições é o que é mais complicado. Opa! Tem uma pergunta que é a seguinte: as evoluções atuais ocorrerão caso o servidor não faça adesão à nova carreira? Me refiro à evolução acadêmica e não acadêmica. Sim, tá bom? Inclusive as provas de mérito. Então, o primeiro ponto é: todas as regras de evolução e promoção nas carreiras atuais permanecem, porque a gente tem servidores que permanecerão nessas carreiras. Então, as regras ficam iguais e continuam valendo. Inclusive, nós faremos as provas de mérito que não foram realizadas de 2019 e 2018, no caso do QM, e 2019 no caso do QAE. Como eu comentei mais cedo, a gente já está em processo licitatório, estamos nos trâmites para iniciar o processo licitatório, está na consultoria jurídica, e a gente deseja muito em breve poder lançar isso. A gente ficou um pouco impedido um tempo por conta da pandemia, até se ter um entendimento que isso poderia ser liberado. As evoluções a gente conseguiu liberar antes, e agora a gente está trabalhando para também liberar as provas de mérito, que aí precisa ter um processo de licitação para contratar quem vai realizar a prova, mas nós iremos realizar essas provas mesmo com a nova carreira, porque tem gente que faz jus e a gente continuará fazendo isso para os próximos anos, tá? O mesmo vale para a evolução acadêmica e não acadêmica. Então, vocês podem continuar fazendo nos próximos 60 dias e podem continuar fazendo para sempre, porque as carreiras elas continuam vigentes. Nós teremos 2 carreiras paralelas, no caso do professor, 2 paralelas no caso do diretor e 2 paralelas no caso do supervisor de ensino. O Wagner pergunta: nossa, Wagner, essa é uma pergunta super importante que eu não falei no começo. Acho que eu já comecei a responder várias perguntas aqui. Esqueci de dar a fala inicial sobre subsídio. O Wagner pergunta: professor efetivo perde a estabilidade? Resposta curta: não, tá bom? O profissional, o servidor que fez concurso público, passou pelo estágio probatório e adquiriu a estabilidade, não tem o que tire essa estabilidade dele. Não vai ser uma lei estadual que vai acabar com essa estabilidade do servidor, tá bom? Então, isso é um ponto, assim. Não há que a gente possa alterar numa lei para mudar as regras que já existem hoje de estabilidade no serviço público. Isso é uma discussão a nível federal que nem está sendo feita. O que a gente tem de mudança nas novas carreiras? A alteração do subsídio para vencimento. Deixa eu pegar aqui, vou pedir para projetarem um slide, que é o... Estou pegando aqui. É a alteração da forma de remuneração do supervisor. É uma forma que é prevista na Constituição, que é o subsídio, tá? O subsídio, assim como o vencimento, é uma forma de pagar o salário do servidor. Quem recebe por subsídio tem os mesmos direitos de quem recebe por vencimentos. Ou seja, o salário tem que ser pago, não há possibilidade de não pagar o salário, mesmo que seja subsídio. Quem fala isso está enganado ou está mentindo. Às vezes a pessoa só está enganada, né? A gente não dá para saber se a pessoa está mentindo, porque a mentira ela vem de um lugar ruim. Então a gente tende a acreditar que a pessoa está enganada. Mas não é verdade que o subsídio pode não ser pago se o governo não quiser pagar, tá bom? É o seu salário. Se você trabalhar, você vai receber. Ponto. Isso vale para vencimento e para subsídio. Eu vou pedir o slide 59. Aqui, gente, vocês têm justamente o artigo na
Constituição que fala do pagamento por subsídio, tá? A ideia é que o subsídio é uma parcela única. O que isso quer dizer? O QSE vai saber muito bem do que eu estou falando, mas a gente tem isso em todos os cargos. Hoje, os nossos cargos por vencimento, eles têm, além do salário base, várias outras coisinhas. Essas várias outras coisinhas, alguns chamam de penduricalhos, mas eu vou usar aqui a ideia de parcelas adicionais, elas não são o salário base. Então, pode ser um adicional por tempo de serviço, pode ser uma gratificação como a GGE, que era igual para todo mundo, pode ser várias outras parcelas. O subsídio fala, não, se você é um professor e você trabalha como professor, você recebe X. Independente de quanto tempo você está, se você ainda não passou pelas avaliações de desempenho ou pelas formações, e você não está desempenhando uma função diferente do seu cargo de origem, você recebe esse valor. Sempre esse valor. Claro, como é uma carreira, isso a Constituição também prevê, né? A Constituição, nesse mesmo artigo 39, se eu não me engano, é o artigo 1º, fala da ideia de plano de carreira, que tem uma complexidade adicionada, novos desafios à medida que o servidor vai avançando nessa carreira. Mas o subsídio fala, o servidor pode avançar e ele será remunerado diferente a partir que ele for avançando na sua carreira, mas sempre com essa ideia da parcela única, tá bom? Inclusive prevê que a remuneração por subsídio pode ser fixada para qualquer servidor organizado em carreira. Então, essa também é outra informação equivocada que é passada, que o subsídio poderia ser pago apenas para cargo de confiança, ou apenas para o judiciário. Isso não é verdade. A Constituição fala, no parágrafo 8º do artigo 39, que a remuneração por subsídio poderá ser para qualquer servidor organizado em carreira, tá bom? Qual que é uma diferença importante do pagamento do subsídio para o pagamento por vencimentos? Eu vou pedir agora o slide 62. Essa é uma importante, eu vou ser bastante direto com vocês. Quem recebe por subsídio não faz jus ao pagamento de quinquênio e ao pagamento da sexta parte, tá? Isso sendo muito direto com vocês. Não recebe. O que isso quer dizer no nosso caso? Como a gente tem uma carreira que é por adesão, o servidor ele vai ser reenquadrado, caso ele faça adesão, a partir do motivo financeiro. Então, por exemplo, a gente vai pegar a professora Cecília, vai olhar para todas as parcelas permanentes dela e vai fazer esse reenquadramento financeiro. Se essa professora Cecília recebe menos do que R$5.000, quando eu olho para as parcelas permanentes dela, ela vai para os 5.000. Se ela recebe mais, ela vai ser enquadrada na referência mais próxima do salário dela, e se for abaixo, ela vai receber essa vantagem de pessoal para que ela receba exatamente igual ela recebe hoje, tá? Então, nunca ninguém vai receber menos. Na nova carreira, não vai ter o quinquênio de sexta parte. Então, o professor vai receber mais desde o início da carreira. Como vocês sabem, o piso nacional é 3.800 e a nova carreira começa em R$5.000. E o final também é muito maior. A carreira termina em R$13.000. 14 mil e tantos se tem doutorado, por exemplo. Então, é um salário que ele é superior em todas as referências. Hoje, tem que esperar 20 anos para daí receber a sexta parte e dar um pulo salarial significativo, tá? Então, ainda que não tenha essa ideia do quinquênio e da sexta parte, o servidor receberá mais. Então, isso de forma muito direta, estou dizendo aqui para vocês, não pode no subsídio, tá? Mas aí eu vou pedir para projetar o slide anterior é esse, o 61. Pode colocar na tela, por favor. Mas o que pode no subsídio? E o que será pago? Então, auxílio transporte, alimentação, entre outras despesas decorrentes do exercício do cargo, podem ser pagas, tá bom? O 13º será pago, férias será pago, verbas indenizatórias, por exemplo, diárias ou ajudas de custo, serão pagas quando necessário. Quando ele está exercendo uma função, seja de confiança ou em comissão, ele também pode receber. No caso da nossa rede, o adicional de local de exercício pode receber. O adicional de complexidade, perdão, ali é de gestão, não de ensino.
Mas pode receber. A gratificação de trabalho noturno, pode receber. A gratificação das escolas do tempo integral, pode receber. Bônus, pode receber. Isso também está muito claro. Aqui eu estou trazendo alguns artigos da Constituição e outros exemplos da nossa rede. Mas se vocês forem lá na Lei 1374, também tem 2 artigos, um para docente e outro para diretor e supervisor, que listam tudo que o servidor que aderir à carreira poderá receber, tá bom? Então, no caso do docente, deixa eu ver se eu acho o artigo aqui. É o artigo 13, tá bom? O artigo 13, ele fala, é compatível com o regime de subsídio 2 pontos. E aí ele lista um monte de coisa. Carga suplementar, adicional de complexidade de gestão, a gratificação de dedicação exclusiva, que é a nova gratificação do PEI, bônus, o ALI, e entre outras coisas, tá? E depois, um outro artigo que fala do diretor e do supervisor que aderirem à nova carreira, que é o artigo 34, tá bom? Não perde a estabilidade. Estabilidade é o vínculo do servidor com o Estado. Subsídio ou vencimento é a forma de remuneração. É muito mais transparente, é muito mais fácil do próprio servidor fazer a conferência do seu holerite, porque é uma única linha de salário, e aí se ele tiver outras coisas, como o ALI e a gratificação do PEI, por exemplo, vai estar lá, 3 linhas, muito simples. Sem aquela bagunça que é hoje nossos holerites, tornando muito mais difícil o próprio servidor fazer essa conferência, mas também muito menos transparente para a sociedade. Hoje eu posso ter 20 mil servidores enquadrados na mesma referência e todos eles podem receber um salário diferente. Todinhos. Salários muito variados. Com subsídio, não. Se está numa referência, você recebe 5 mil. Se está na referência seguinte, 5.500. Tá bom? Então, não é verdade. E aí, outro ponto, já que eu comecei a falar, né, das dúvidas, verdades ou mentiras ou equívocos sobre o subsídio, eu queria aproveitar para falar também que muito foi falado sobre os descontos quando a gente tem um aumento de salário. E aí eu só queria, de forma muito breve, comentar que esse argumento não faz sentido. Porque se a gente for falar, ainda mais no Brasil, que o imposto, né, de renda, que é federal também, essa é uma discussão para ser feita a nível federal, é progressivo, então à medida que a pessoa ganha mais, ela paga mais. Se, nesse contexto, a gente fala que o aumento dos descontos é ruim, a gente nunca vai poder aumentar o salário da pessoa. E eu acho que não tem ninguém que defende que o servidor não tenha um aumento de salário. A gente pode discutir se está certo, se está errado, se o valor é muito ou é pouco, mas, de novo, essa é uma discussão a nível federal. Se a nível estadual eu for usar esse argumento para não aumentar salário, a gente nunca vai poder aumentar salário. E aí a gente tem, por exemplo, o caso do QSE, que está querendo uma discussão mais aprofundada sobre os seus salários, e aí esse argumento valeria para eles? Não faz sentido, gente. Tá bom? Não tem nenhum sentido. Ah, mas aumenta o desconto. Sim, porque aumenta o salário. Ponto super importante. Quando a gente fala 5 mil reais, é 5 mil reais bruto. Por que a gente fala sempre o bruto? Porque os descontos vai depender da pessoa. Então, por exemplo, alguém que tem o IANSP vai ter mais o desconto do IANSP. Alguém que não tem o IANSP não tem. Então, se eu for falar do líquido, eu ia ter que listar tudo que eu estou descontando da pessoa. Tá? Então, a gente sempre fala o bruto. E a gente sempre fala o bruto de 40 horas. Que também, se não for de 40 horas, será proporcional a isso. Uma coisa muito injusta e equivocada que estavam fazendo era comparar os 5 mil descontados com o bruto do piso salarial, dizendo que o piso salarial seria superior à nova carreira. E aí a nova carreira estaria abaixo do novo piso salarial. Isso não está correto. Porque 3.845 é o novo piso salarial do magistério bruto. Sobre esse valor também terá incidências de descontos. Então, se eu for comparar um salário líquido com o salário bruto, eu não posso fazer essa comparação. Eu tenho que comparar líquido e líquido. Pronto. Esse é só um disclaimer que eu acho que vale a pena fazer, porque teve muita dúvida. E é um assunto complexo mesmo, as pessoas têm dúvida. É a primeira carreira que se pagará por subsídio no estado de São Paulo, mas a gente não pode deixar a desinformação rolar. Tá bom? Eu vou até aproveitar que esse PowerPoint que já está aberto para falar outras coisas. Então, por exemplo, aposentadoria.
Isso também, muito se questionou sobre a aposentadoria. O que mudava na aposentadoria com o subsídio? Nada. A gente não alterou nenhuma regra de aposentadoria com o PLC 3. Preciso destacar aqui, passamos, Brasil, por uma reforma federal da Previdência e também estadual, uma reforma da Previdência. Isso lá em 2019. Então, qualquer alteração de aposentadoria, valores e tudo mais, isso é lá de 2019. Não é agora, tá? E do PLC 3, decorrente da aprovação do PLC 3, não tem nenhuma alteração da aposentadoria. As regras serão as mesmas para quem está por subsídio ou vencimento. Então, se você é alguém que tem paridade, continua valendo sua paridade. Se você não é, não tem. Se você recebe acima do teto, abaixo do teto, nada muda, tá? São as mesmas regras. E não há também nenhuma alteração no regime de previdência da pessoa. Então, não é porque ela passa a receber por subsídio que ela passará para o INSS. Isso é falso. Se ela faz parte do regime da Previdência Social, ela continuará nesse regime, tá? Então, isso é super importante. E aí, o que eu tenho feito de compromisso é a gente retomar as orientações técnicas específicas da aposentadoria, porque é um tema muito complexo mesmo, acho que é um dos temas mais complexos que a gente tem hoje, pessoal, mas que não tem a ver com subsídio, tá bom? E aí eu falei que não terá mais quinquênio ou sexta parte aquele que aderir à nova carreira. Mas aquilo que o servidor já adquiriu, então ele já teve um quinquênio, já tem um ATS, ele leva com ele, tá bom? Isso a gente nunca tira do servidor. E mesmo quem incorporou, né, agora não tem mais a incorporação da gratificação, porque a Constituição Federal e a estadual foram alteradas, no caso da federal em 19 e no caso da estadual em 20, acabando com a previsão de incorporação de gratificação. Então, não se incorpora mais desde 2019, tá? Isso também não tem nada a ver com essa nossa lei aqui. Quem incorporou antes, leva isso para o subsídio. Quem não incorporou antes, não leva, não é por causa do subsídio, é porque não existe mais. Então, rodou também card falando que o subsídio não permite incorporação. Eu li mesmo uma matéria na sexta-feira de um jornal bastante grande aqui do estado de São Paulo, falando que o subsídio não permite a incorporação de gratificação. Essa repórter estava muito equivocada, que quem não permite isso é a Constituição Federal. Veja bem. Mas as pessoas às vezes erram, né? Outra dúvida que aparece muito é que a afirmação de que o subsídio não pode ser reajustado. Isso está errado, tá? Ponto. Sim, está errado e ponto. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Sempre uso o exemplo da nossa secretária Renilda, porque acho que é uma pessoa que a rede conhece, tem um carinho, que dá para ver a paixão dela pela educação em tudo que ela faz. Mas ela, além de ser uma apaixonada pela educação, é uma pessoa que executa muito, ela foi professora, ela foi diretora, ela teve no nível do município, no governo federal, no nível do estado, então é uma pessoa que já esteve muito, inclusive, no chão da escola. E ela conta que após a previsão da Constituição, com uma emenda permitindo que as carreiras se recebessem por subsídio, a carreira dela, que era de professora, passou a receber por subsídio. E ela fala como foi melhor. Isso lá no início dos anos 2000. Mas isso lá no interior de Mato Grosso, distante da gente. Trazendo mais próximo da nossa realidade como profissionais de educação. Temos o caso do Espírito Santo. Lá, os professores recebem por subsídio desde 2012, se eu não me engano. Já teve reajustes, vários. Inclusive, ano passado, aliás, esse ano, não me lembro, eles reajustaram de novo a tabela de subsídio. Tá? Então, profissionais de educação que recebem por subsídio há 10 anos e tiveram seus salários reajustados. E ainda mais próximo da gente, geograficamente, é a saúde no município de São Paulo, que na gestão de 2013 a 2016 passou por uma reforma e eles recebem por subsídio desde então. Tá bom? Então, não tem nada muito novo do que a gente está fazendo aqui. É novo para a gente, é novo para o estado de São Paulo. A nível Brasil não é novo. Na educação não é novo. No estado de São Paulo e seus municípios não é novo. O que mais?
Deixa eu voltar aqui para as perguntas. A Carla pergunta: a terceira parcela do abono Fundeb, lembrando aqui que esse é o abono previsto pela Lei 1.363 do ano passado, ao QM, será paga aos profissionais que já receberam, tá? Ao QM. Então, não tem nada de novo, não. Uma confusão que teve, eu acho, é que foi publicado junto o decreto regulamentando o pagamento do piso nacional, que será só para os professores, porque os diretores e supervisores já recebem acima do piso nacional, e outro decreto na mesma publicação que tratava da terceira parcela do abono. Então, o abono complementar do piso nacional do magistério, que é pago desde 2018, é apenas para os professores que recebem abaixo do piso nacional. O abono Fundeb, regulamentado no ano passado como medida excepcional, e, de novo, restrito à época, aquela lei federal que eu falei, que restringia os profissionais do magistério, será pago aos mesmos servidores que já receberam, tá bom? Então, quem recebeu a primeira e segunda parcela, principalmente a segunda, porque as regras para o pagamento da terceira serão iguais às da segunda, recebem, de novo, agora a terceira parcela. Havia uma pergunta: o concurso de supervisor vai perder a validade porque mudou a denominação de cargo? Não, tá bom? Continua válido. A gente chamou agora os 360 e poucos que estão assumindo. Eles vão assumir no cargo supervisor de ensino, que é o atual, né, não é o novo, que eles foram nomeados nesse cargo. E aí, se porventura a gente tiver uma nova autorização de concurso, já será no novo cargo, mas aqueles que já foram aprovados no concurso superior continuam podendo ingressar, tá bom? Mas aí eles ingressam no novo cargo, mas continua valendo. A própria PGE nos deu essa posição. Ricardo, a sua mensagem é muito longa, gente. Ricardo está fazendo questionamento sobre o QSE, ele fala do caso da Fazenda, ele fala do caso da PGE. Ricardo, eu concordo com tudo que você está dizendo aqui, e é o que eu disse mais cedo, assim. Eu fico muito insatisfeita de vir aqui e ter que dar uma resposta que é pouco concreta para vocês. A gente tentou várias alternativas diferentes e a gente ainda não conseguiu. A Secretaria de Educação, assim como qualquer secretaria, não consegue unilateralmente fazer uma alteração, principalmente do que precisa de leis. Precisa ser aprovado em várias instâncias dentro do governo, em várias instâncias dentro da PGE, tá? A gente sabe que tem distorções hoje. É o que eu falei. Tem secretarias que recebem diferente. E aí, quando a gente tenta, eles falam que não pode, porque senão teria que aplicar para todas. E aí a gente fala, mas tem secretarias que já recebem diferente. Eu sei disso, tá? Enfim, você coloca, né? É muito simples. A gente concorda, a gente já apresentou mais de uma solução, porque é possível achar mais de uma solução. Mas não é simples esse trâmite. Então, o que eu posso, e aí, desculpa de novo, que não é concreto, é dizer que a gente tem tentado construir essas alternativas e ainda não paramos de tentar, mas ainda não é possível apresentar essa alternativa para vocês, tá bom? Eu sei que existem distorções. É isso. Tem secretaria que tem PDI diferente, tem secretaria que tem gratificação diferente. Teve lugar que conseguiu o diretor alterar os cargos. Sabemos de tudo isso, tá? Enfim. A Edilene coloca: é vantagem você deixar de ser categoria A para migrar para a nova carreira? Edilene, você não deixa de ser categoria A. Categoria A é o servidor que tem vínculo efetivo com o Estado. Isso não muda. Não há qualquer mudança de vínculo, tá bom? Nenhuma. Datas para o pagamento da terceira parcela do abono, a gente está discutindo com a Fazenda, tá bom? O arquivo já está lá, desde o início da semana passada, e agora a gente está nessas negociações. Como eles estão processando a folha agora, e estão processando o reajuste de 10% do QM, que será pago no dia 14 de abril,
Pode ser que não seja nessas 2 semanas, mas a gente está dialogando com eles para essa data e assim que possível a gente traz essa confirmação para vocês. Lembrando, o decreto foi publicado sexta-noite, então tem ainda esses trâmites. Bom, pessoal, já é 3h30. Tem outras dúvidas aqui que, porventura, eu não... Ricardo me escreveu também por mensagem. Ricardo, a gente continua dialogando, inclusive porque a sua mensagem no CMSP não deu para ler tudo, porque ela era muito longa. Então, eu vou ler a sua mensagem aqui no WhatsApp e eu te retorno, tá? Enfim, eu concordo com você. A gente tem buscado essas alternativas. Pessoal, o que fica de encaminhamento dessa nossa live? Primeiro, compromisso nosso é reassistir e ver todas as perguntas que porventura eu não respondi, seja porque eu não vi, seja porque eu ainda não tenho a resposta, então eu prefiro não falar uma informação errônea aqui para vocês e depois ter que corrigir. Rever esse chat, ver o que ficou ainda faltando, as que mais apareceram, para detalhar para vocês e poder enviar. A gente vai, já agora à tarde, definir essa data da OT, que vai ser principalmente sobre atribuição e sobre a nova carreira, para já avisá-los e fazer essa convocação. E o compromisso de que, à medida que as coisas, os temas forem sendo regulamentados, a gente abra esse canal de diálogo com vocês, mas lembrando que a gente deve ouvir grupos diferentes para cada um dos temas que serão regulamentados. Então, a gente tem agora a regulamentação extensiva do PEI, tem da adesão, tem mais para frente para atribuição, que a gente nem chegou a falar aqui, mas será regulamentada também, as evoluções. Então, a gente vai, se possível, contar com a colaboração de vocês nesse processo, para ele refletir também o que a rede tem pensado, principalmente vocês que executam muito das ações. Será bastante proveitoso a gente contar com vocês nesse processo, tá bom? A minha voz está acabando, acho que ela vai acabar até o final dessa discussão do PLC 3, mas, enfim, os dirigentes estavam certos e vocês também pediram um momento para a gente falar específico com vocês. Aparecem dúvidas que não aparecem na live geral, e é por isso que a gente queria falar com vocês, tá bom? Mensagem mais importante de todas: maioria dos temas regulamentados com vigência a partir de 60 dias da aprovação, tá? Então, 31 de maio. É uma lei que, na verdade, ela é lá para o final de maio. Quais os 4 temas que valem a partir de agora? Autorização para quem não tem licenciatura plena no PEI. Todos os cursos para os agentes de organização escolar. 10% para o QM e incorporação da GGE. E também a adesão, que não precisa esperar esses 60 dias, mas precisa ser regulamentado em decreto, tá? Então, podemos ter a adesão da carreira antes desses 60 dias, desde que o decreto seja publicado antes disso. Fechado? Adriana e Silvia, eu sei que vocês ficaram aí à disposição, fui acompanhando as reações do Silvio aqui na câmera. Foram boas até, né, Silvio? Mas a gente volta essa semana com vocês para falar da OT e dos temas que têm sido mais urgentes aí. De novo, com esses encaminhamentos que eu comentei aqui, tá bom? Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês, boa semana e a gente se fala. Tchau, tchau.